E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o João Guilherme e hoje a gente vai falar um pouco sobre amor ao próximo. Então, o amor, ele não pode ser baseado num sentimento, porque ele é muito mais que isso. O amor é uma escolha de você amar mesmo que você não esteja sentindo. E a gente vê que, os cristãos, eles deveriam pelo menos estar amando mesmo sem a vontade de amar. E a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Mas um exemplo sobre isso é que Estevão e Jesus, por exemplo, eles conseguiram amar as pessoas em situações muito difíceis. Então a gente tem aqui que quanto mais a gente entende o amor de Deus, que Jesus e Estevão entenderam muito bem isso, Paulo também tem os caras, mas você está disposto a morrer por ele. E quanto mais você entende o amor de Deus, mais você consegue amar as pessoas. E falando sobre Jesus, que foi o cara que desceu, deixou todos os atributos de Deus dele e se fez como nós, frágil, passou calor, que teve dor e tudo, tentação. Ele passou por tudo isso que ele não precisava, ele poderia ficar no trono dele, mas ele veio e morreu por nós e ele não abriu a boca. E Estevão também, que ele entendeu tanto o amor de Deus que ele também se entregou a vida para Jesus, por amor a Jesus. E na hora que ele estava morrendo, depois de ter pregado, ele sendo apedrejado, e mesmo assim ele abriu os braços e falou que ele era um momento que ele não estava sentindo o sentimento amor, mas ele, feito uma escolha amor, ele conseguiu se entregar num momento difícil. Então, lá em Lucas 7,36 tem uma história de uma prostituta que ela vem e se debruça aos pés de Jesus e os caras julgam Jesus. Ele fala, mano, se esse cara fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher e tiraria ela dos pés dele. Mas Jesus percebe que eles pensam isso e aí Jesus vai lá e conta uma história pra eles, que é assim: um cara tinha duas pessoas que estavam devendo pra ele, uma devia 50 e o outro 500. E aí Jesus pergunta que se os dois forem perdoados, quem você acha que vai ser mais grato? E o cara respondeu, tenha comigo que seja o que devia mais. E Jesus falou, você está certo. Veja essa mulher, ela muito foi perdoada, então por isso você não ofereceu água para os meus pés, ela está lavando meus pés com suas lágrimas. Você não beijou meu rosto, mas ela não para de beijar meu pé e tal. E ele foi contando isso. Então o que a gente pode ver é que quanto mais a gente entende que Jesus perdoou a gente de verdade de toda a culpa e todo o pecado, mais a gente consegue amar ele e consequentemente amar ao próximo. Então tem uma frase que eu não sei de quem que ela fala: um cristão que não comunica o amor de Deus na sua vida é um difamador do evangelho. Porque não tem como você entrar no reino de Deus sem você primeiro ser perdoado. E se você foi perdoado, você tem que entender, e por isso você tem que estar exalando amor, porque você recebeu isso de graça e você não mereceu, você não conseguiria isso. Então você tem que no mínimo conseguir amar aos outros como você foi amado. Então agora eu vou ler um pedacinho bem rápido, mas é muito profundo, que Jesus falou sobre amor ao próximo. Jesus falando: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque, olha isso, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amares o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O que Jesus está falando aqui? A gente tem que se esforçar para amar mesmo quem não nos ama. Então a gente tem que amar mesmo a gente não merecendo, porque aqui fala que Deus, ele manda chuva e sol para os justos e injustos, ou seja, para quem não merece, ele mesmo assim continua mandando. E é isso que a gente tem que ser, porque fala no final: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o amor que perdeu sentido, porque a gente fica achando que isso amor é Hollywood, é beijinho e tal. Então, o amor, ele também é duro, ele também corrige. E a gente pode ver que a gente tem pregado muito pouco sobre o inferno, sobre a justiça de Deus, sobre a ira. E muitas pessoas podem falar, mas se você evangeliza com isso, você é um babaca, porque a gente tem que falar só de amor e tal. Porque o que a gente mais sabe de inferno não está no Antigo Testamento, não está nas leis, não está nas epístolas, e sim nas palavras de Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno, e nem por isso ele deixou de ser amor, né? Porque ele é amor assim como o Pai. Tem uma frase de um cara que ele chama Martin Lloyd Jones, que fala: o falso profeta adora falar sobre amor. Muito raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso já faz dele um falso. Então a gente pode ver que hoje
Muitas pessoas têm falado dessa coisa bonita, só que na verdade tem o lado duro que a gente tem que também saber entender, que é a ira e a justiça de Deus. Então os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E João 14,15 fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então um jeito da gente estar amando a Deus também é a gente estar lendo a Bíblia, entendendo e tendo prazer em obedecer a Deus. Então, pessoal, esse foi um vídeo sobre amor ao próximo. A gente ainda vai fazer um sobre o amor incondicional de Deus, sobre o amor familiar. E se você quiser entender mais sobre o amor na prática, a gente ainda vai fazer um vídeo, mas leia 1 Coríntios 13. Ele fala todas as características do amor e como que isso é tão perfeito em união. E eu queria recomendar esse livro também, que mostra muito de como Jesus amou a gente, que é o homem mais inteligente da história. Ele mostra a fragilidade que Jesus se expôs para demonstrar o seu amor a nós. E é isso, muito obrigado por quem está assistindo, e manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Muito obrigado, até mais.